Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar o incidente de deslocamento de competência, o chamado IDC. O IDC ele foi incorporado à Constituição Brasileira pela emenda 45, emenda que tratou da reforma do Judiciário. Essa emenda inseriu no artigo 109 da Constituição Federal, que regula a competência dos juízes federais, o inciso 5A e o inciso parágrafo 5º, que tratam do referido instituto, incidente de deslocamento de competência. Vamos até lá. Fundamento constitucional, emenda 45, artigo 109, que trata da competência dos juízes federais. Diz lá, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Mas qual a finalidade desse instituto? Por que ele foi introduzido na Constituição Brasileira? Esse instituto foi introduzido na Constituição Brasileira a partir de compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional quanto ao cumprimento de obrigações referentes a tratados internacionais de direitos humanos. Então, é um instituto político-jurídico. Tem tanto a finalidade jurídica de garantir maior efetividade, aplicabilidade, respeito às obrigações, aos direitos decorrentes de tratados internacionais, mas também a finalidade política de mostrar ao mundo que o Brasil está comprometido com os direitos humanos, que o Brasil se compromete a garantir, a assegurar direitos humanos, a cumprir obrigações assumidas no âmbito internacional em relação àqueles tratados dos quais o Brasil seja signatário, dos quais o Brasil faça parte. Então, o objetivo é tanto político como jurídico. Mas o fim é, em última análise, assegurar, garantir, dar efetividade, cumprir obrigações, direitos inerentes a tratados internacionais, dos quais, como dito, o Brasil seja parte. Veja só, trata-se de instituto que visa, em linhas gerais, deslocar a competência do âmbito estadual para a esfera federal. Já faço aqui um pequeno destaque. A doutrina faz referência à federalização das causas relativas a direitos humanos, das hipóteses de grave violação a direitos humanos. E faço o destaque que a competência originária para analisar não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. O IDC, ele traz a possibilidade de se deslocar, se transferir a competência que é originariamente da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em situações que caracterizem grave violação a direitos humanos. Não é esse o único pressuposto que justifica o deslocamento de competência. Não é esse o único pressuposto que justifica a federalização. Nós vamos analisar em detalhes todos eles. Mas essa é a situação, a princípio, justificadora dessa transferência de competência, desse deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Outro destaque importante é que a Constituição ela não definiu o que caracteriza grave violação aos direitos humanos, quando se tem uma situação de grave violação aos direitos humanos. Essa definição ela vai caber, em última análise, ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. É aquele que vai, analisando o caso concreto, definir se aquela situação ali, submetida a exame, caracteriza uma grave violação ou não aos direitos humanos. E lembrando novamente, não basta
não basta se tratar de uma situação que caracterize grave violação de direitos humanos. Nós vamos analisar todos os pressupostos cumulativos, tá? Aqui, primeiramente, apenas indicando que aquelas situações, a princípio, que caracterizam grave violação aos direitos humanos, a serem definidos pelo órgão julgador, que é o Superior Tribunal de Justiça, é que poderão, em tese, serem transferidas, deslocadas da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Retomando. Assim, como dito, cuida-se de instituto, veja lá, instituto, que visa deslocar a competência do âmbito estadual, a competência originária é da jurisdição estadual, para a esfera federal, federalização, portanto, da causa, quando o caso implicar em grave violação de direitos humanos. E por quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo? O objetivo é assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, dos quais o Brasil seja parte. Nós já podemos aqui, a contrário senso, chegarmos a uma primeira conclusão lógica. Veja só, a finalidade é assegurar o cumprimento de obrigações, de garantia de direitos decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Em hipótese de grave violação aos direitos humanos. Veja só, se a jurisdição estadual já estiver garantindo, já estiver aplicando, observando essas obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, se no âmbito da justiça estadual já se estiver dando uma proteção efetiva, existe interesse em transferir, deslocar a competência da jurisdição estadual para a federal? Não. Pois a finalidade não é assegurar a observância dessas obrigações, desses direitos? Sim. Assim sendo, se eles estiverem sendo observados, essa finalidade se perde. Não se tem mais interesse no deslocamento de competência. Mas a gente vai voltar a isso, guarde isso, nós vamos voltar quando da análise dos pressupostos. A doutrina, por sua vez, também se manifesta. Segundo André de Carvalho Ramos, o IDC decorre da internacionalização dos direitos humanos e, em especial, do dever internacional assumido pelo Estado brasileiro de estabelecer recursos internos eficazes e de duração razoável. Então veja aqui o aspecto político. Compromisso assumido pelo Estado brasileiro a partir do momento que ele se torna parte nesses tratados, signatário desses tratados. A partir do momento que o Brasil passa a integrar formalmente esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então tem também um aspecto político. É um instituto que tem não apenas o fim jurídico, mas também político, de mostrar à comunidade internacional que o Brasil está comprometido com o cumprimento dessas obrigações, comprometido em garantir proteção efetiva aos direitos humanos, aqueles previstos nos tratados dos quais o Brasil seja parte, dos quais o Brasil seja signatário. Então, esses dois aspectos assumem relevo, o aspecto político e o aspecto jurídico. Para Fabiano Melo, é
um instrumento, veja lá, político-jurídico. Destaca esses dois aspectos. Coloque aí, político-jurídico. Para assegurar o cumprimento das obrigações internacionais que o Estado brasileiro assume na proteção e garantia dos direitos humanos. Segundo ele, é amplo o espectro de direitos que podem ensejar o IDC, pois o próprio parágrafo 5º utiliza uma expressão abrangente, grave violação de direitos humanos. E, como dito, a Constituição utiliza a expressão grave violação de direitos humanos, mas não delimita quando ocorre uma grave violação de direitos humanos. Quais requisitos, pressupostos para caracterizarem grave violação de direitos humanos. Então, bastante abrangente. A ser definido, em última instância, a partir de uma análise concreta pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos ver que o procurador faz um primeiro exame. O procurador ele pode analisar uma situação, um caso concreto, e ele, procurador, entender que ali se tem caracterizado uma grave violação de direitos humanos. Apresenta, portanto, o IDC ao STJ. Mas o STJ pode entender que ali não existe grave violação. É ele que vai fazer esse último juízo, tá? Quanto à definição da situação que se enquadra ou não na hipótese de grave violação aos direitos humanos. Também já antecipo uma crítica que a gente vai trazer novamente, que muito tem se falado quanto ao alcance do IDC, do deslocamento de competência, se apenas aplicável às causas em matéria penal ou também se seriam extensíveis às causas relativas ao direito civil, por exemplo. E a doutrina tem criticado a restrição indevida à esfera penal, a competência estritamente penal, pois a Constituição não fala isso. A Constituição fala graves violações aos direitos humanos, que podem se dar na esfera penal, mas também na esfera civil. E aí justificaria, eventualmente, o deslocamento de competência. Mas a gente vai voltar a esse ponto. Concluindo, portanto, Instituto, podemos falar Instituto Político-Jurídico, que visa, vamos ver aqui, Instituto Político-Jurídico, que visa, em linhas gerais, deslocar a competência do âmbito estadual para a esfera federal, quando o caso implicar em grave violação de direitos humanos. E que objetiva assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Como visto, é um incidente que surge no curso de inquéritos, e aí a esfera eventualmente criminal, pode haver inquérito civil, mas inquérito, a princípio criminal, no âmbito de processos, não necessariamente penal, mas a jurisprudência tem estabelecido restrição à esfera penal. Então, situações que surgem no âmbito de inquéritos e processos. Veja lá, inquérito e processo. Nós temos inquérito civil. Aqui não fala só processo penal. E fala de deslocar a competência para a Justiça Federal, não limitando a competência em matéria penal. Assim, retomando, como o próprio nome já revela, um incidente que surge no curso de inquéritos, processos, e que tem por finalidade transferir, deslocar, federalizar a causa, a competência, portanto, da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, qual a natureza jurídica do Instituto? O Instituto processual de deslocamento de competência das causas
da esfera estadual para a esfera federal. Natureza jurídica do Instituto, o incidente processual de deslocamento de competência, que visa, em última instância, federalizar a causa, transferindo a competência da Justiça Estadual, como falado, para a Justiça Federal. Trago agora para vocês duas ADIs que estão pautadas para julgamento esse ano, quanto à constitucionalidade do IDC, do Instituto, do incidente de deslocamento de competência. Alega-se nessas ADIs que haveria violação ao princípio do juiz natural. O juiz natural, como falado, seria a Justiça Estadual. Você estaria deslocando a competência, transferindo, retirando a competência desse juiz estadual para a Justiça Federal. Aqueles que alegam ser constitucional defendem que não há aqui violação ao princípio do juiz natural. Por quê? Porque a Justiça Federal também seria competente. Quando, olha lá o detalhe, a Justiça Estadual se mostrar ineficaz, incapaz de garantir a observância de regras, direitos, obrigações inerentes a tratados internacionais de direitos humanos. Então não haveria qualquer inconstitucionalidade, pois já se está previsto que a Justiça Federal também é competente. E a competência da Justiça Federal vai depender da, posso chamar assim, tá? Incompetência fática, comprovada da Justiça Estadual para cumprir com essas obrigações decorrentes de tratados internacionais. Então ela é competente a federal de forma subsidiária, excepcional, mas também competente. Então não haveria violação ao princípio do juiz natural. E mais, haveria valorização quanto à proteção dos direitos humanos, de um processo mais efetivo, mais justo e, consequentemente, compatível com a Constituição Federal. Pois o que seria inconstitucional é manter a competência na Justiça Estadual quando ela, faticamente, concretamente, estiver descumprindo regras, direitos, obrigações referentes a tratados internacionais de direitos humanos. Você teria aí uma situação fática de inconstitucionalidade no âmbito estadual, por incapacidade de garantir os direitos fundamentais, efetividade do processo, dos direitos fundamentais, garantir, proteger, respeitar esses direitos. A Justiça Estadual se mostra incapaz. O que seria inconstitucional, portanto, é manter a causa ali quando você tem uma situação fática de incapacidade da Justiça Estadual. E nessa hipótese excepcional, guarde a expressão excepcional, em caráter subsidiário, guarde essas duas expressões, excepcional e subsidiário, se desloca a competência para a Justiça Federal, que também é constitucionalmente competente em caráter excepcional e subsidiário, mas também é igualmente competente. Então não haveria qualquer inconstitucionalidade no Instituto. Não se violaria o princípio do juiz natural, mas se respeitaria o sistema constitucional como um todo. Os direitos fundamentais estariam sendo valorizados. E ainda, o Brasil, no plano internacional, estaria cumprindo com suas obrigações
de dar efetividade no âmbito interno, deixar que esses direitos sejam apenas algo no imaginário popular, para dar efetividade a esses direitos, dos quais o Brasil é signatário. Esses direitos presentes em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. O Brasil é parte. Então, a gente não pode deixar aqui simplesmente de entender que você tem um efeito prático aqui. É garantir em concreto, faticamente, o cumprimento desses tratados. As obrigações decorrentes desses tratados. A efetividade dos direitos inerentes a esses tratados e também ao sistema constitucional como um todo. Mesmo porque, veja só, a Constituição, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, ela diz que os direitos expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes dos princípios do regime adotado, ou ainda aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Vamos lá no parágrafo 2º do artigo 5º? Parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, chamados direitos implícitos, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Assim, a Constituição reconhece como direitos fundamentais os direitos expressos, os direitos implícitos e os decorrentes de tratados. Outros dois dispositivos são muito importantes também nessa interpretação, quanto a ser inconstitucional ou não o Instituto. Artigo 1º, inciso 3, e artigo 3º da Constituição, inciso 4. Princípio fundamental e objetivo fundamental. Veja lá, princípio fundamental. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direitos e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Proteger a dignidade da pessoa humana. Garantir a observância de direitos fundamentais. 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim sendo, em uma análise sistemática, teleológica, axiológica, parece que o sistema constitucional ele é todo voltado à valorização dos direitos humanos, à proteção dos direitos humanos, à efetividade dos direitos humanos, e não apenas que os direitos humanos se transformem num mantra político sem qualquer efeito prático. Não. Isso quer garantir a eficácia, a aplicabilidade. E se a jurisdição estadual não está atendendo aos ditames constitucionais, se mostrar incapaz de cumprir a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, para a garantia desses direitos, eu desloco a competência. Em caráter excepcional e subsidiário à Justiça Federal. Que também já é competente, como diz o 109. Está dizendo lá, compete aos juízes federais. Está dizendo lá, compete aos juízes federais. Ela também é competente. Embora em caráter subsidiário.
embora em caráter excepcional. Então não haveria qualquer violação ao princípio do juiz natural, mas sim valorização do sistema constitucional como um todo, da dignidade humana, da proteção aos direitos fundamentais, estejam eles previstos na Constituição, de forma expressa, implícita, ou principalmente, nesse caso, aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Pois, nesse caso, o Brasil assume também um compromisso internacional de respeito, de cumprimento, de dar efetividade, e não apenas servindo como um escudo político, dizendo que o Brasil é signatário desses tratados. O Brasil está incorporado formalmente a esse sistema, mas na prática não respeitar, não implementar, não cumprir obrigações. Não, esse não pode ser o fim, seja da Constituição, seja dos tratados, e muito menos do Instituto do Incidente de Deslocamento de Competência. ADI 3486 e ADI 3493. Pautada para julgamento, 17/5/2023, caso não ocorra nenhuma mudança. Relatoria, ministro Dias Toffoli. Está em discussão, julgará se é inconstitucional o artigo 109, inciso 5A, parágrafo 5º, que firma a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, uma vez acolhido pelo STJ. Em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência, proposto pela Procuradoria-Geral da República nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos. Alegam que o deslocamento de competência fere a garantia do juízo natural e do Pacto Federativo. Quanto ao Pacto Federativo, cabe ainda destacar que o Brasil adota o sistema de federalismo cooperativo, de cooperação. E aqui não há qualquer usurpação de competência, mas uma cooperação, quando o Estado, faticamente, concretamente, estiver em uma situação de incapacidade de garantir, de cumprir com essas obrigações, de dar proteção a esses direitos. E se o Estado, uma entidade da federação, não pode fazê-lo, a União não pode dar as costas. Nós adotamos um sistema de federalismo de cooperação cooperativo. Todos devem cooperar para alcançar essa finalidade. Veja que, por exemplo, é competência comum da União, dos Estados, DF, municípios, zelar pela guarda da Constituição, ou seja, pelos direitos fundamentais, pela dignidade humana, pela proteção efetiva do indivíduo. É, como vimos, objetivo comum, objetivo, portanto, do Estado brasileiro, erradicar a pobreza, a marginalização, desigualdades sociais, regionais, promover o bem de todos. É princípio fundamental do Estado brasileiro respeitar, proteger a dignidade humana. E é princípio aplicável às relações internacionais do Estado brasileiro zelar pela prevalência dos direitos humanos, lá no artigo 4º, inciso 2. Assim não parece deva prosperar também o argumento de violação ao Pacto Federativo. Pelo contrário. Nós temos, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública, que é integrada por membros das polícias estaduais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, que passam a atuar em conjunto nesse federalismo cooperativo, quando necessário. Força de Segurança Nacional. E não há ali usurpação de atribuição, de competência, mas sim valorização como um todo do Estado brasileiro, da Constituição Federal, dos direitos fundamentais, lá da segurança pública, aqui dos direitos humanos. Alega-se
que violaria o Pacto Federativo, constituindo uma forma indireta de intervenção nos Estados-membros. Não se trata de qualquer intervenção com todas as vendas. Não há intervenção. A Justiça Estadual continua funcionando normalmente. Aquela causa específica, a causa A, B, Z, vai ser deslocada. Não todas. Não há intervenção. Continua se respeitando a autonomia daquela unidade da federação, do poder judiciário daquela unidade da federação, mas lembrando, em última instância, que o poder judiciário ele é nacional. Ele é nacional. Essa divisão é muito mais orgânica, de estrutura, definindo competências para facilitar aqueles que estão mais próximos do caso, da situação, claro, decorrente do sistema federativo. Mas o Poder Judiciário ele é nacional. E não está havendo intervenção. Repito, o Poder Judiciário vai continuar, estadual continua competente originariamente, as demais causas, os demais processos. Não há qualquer invasão aqui de competência, de atribuição da União no Estado. E especificamente do Poder Judiciário, não há. O que há é um deslocamento excepcional para a Justiça Federal de uma causa específica, pontual, em caráter subsidiário, pois a Justiça Estadual comprovadamente, naquele caso, naquela situação, A, B, C, D, Z, se mostra incapaz, ineficaz para cumprir essas obrigações decorrentes de tratados internacionais. Mas nós temos aí aguardar posicionamento do Supremo, ADI 3486 e ADI 3493 estão pautadas para julgamento em 17/5/2023. Eu, particularmente, não vejo inconstitucionalidade. Acredito, tá? Que o STF não declare inconstitucional, mas, enfim, a gente pode esperar tudo de um julgamento em qualquer órgão jurisdicional e também na Corte Suprema, mas não acredito que vá ser declarada inconstitucional a emenda 45, que introduziu especificamente, inconstitucional quanto a esse ponto, o Instituto do Incidente de Deslocamento de Competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nessas hipóteses excepcionais e em caráter subsidiário. Nós vamos fechar esse bloco e já voltamos.